Já estamos gravando, então vou dar boa noite de novo para vocês. E como eu disse, a gente vai dar sequência hoje, né? Com com aqueles nossos convites que a gente faz para pessoas, em geral ex-alunos, né, da ENS, para vir aqui e contar um pouquinho da experiência deles para vocês. E hoje a pessoa que eu convidei para vir aqui é a Catarina Zid, é uma ex-aluna aqui da ENS, que inclusive foi minha orientada aqui, né? E costuma participar com a gente aqui em alguns eventos. E tem uma história legal para contar para vocês aqui da trajetória delas, o que ela anda fazendo, mas não vou dar mais nenhum outro spoiler, vou deixar ela falar. E antes disso, então, só te agradecer, Catarina, obrigado por ter aceitado o convite. E fica à vontade, você já conhece mais ou menos como é que é o esquema, então se quiser compartilhar, fica tranquilo. E é isso, a palavra é sua, pode ir lá. Beleza, vocês estão me ouvindo direito? Tá, Sim, vou sim. assumir que são sim. Tá, muito obrigada pelo convite, Gustavo. É, muito feliz de poder falar na ENSE, né? Mesmo que virtualmente assim, mas enfim, fico muito feliz. Obrigada, espero que eu consiga pelo menos esclarecer algum tipo de caminho que alguém pode seguir dentro da faculdade. Só ilustrar e falar as minhas opiniões sobre os caminhos que eu pessoalmente segui. Vou compartilhar minha tela inteira, tela 2, e vou tirar as conclusões. Agora deixa eu ajeitar as telas direitinho aqui, porque eu quero ver os comentários também enquanto eu falo. Gustavo, como é que eu faço isso? Oi, tudo bem? Você quer saber Sabe como é como que eu fica boto na mesma tela os os. comentários? Ó, aqui eu estou apresentando, Tá, beleza? lá em cima apareceu um menu laranja lá em Ok, cima. faz muito sentido. Aí Perfeito, lá tem a opção bate-papo, se você clicar ele fica aberto. perfeito. Tá bom. Gente, boa noite. Meu nome é Catarina. Quando vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar aqui no bate-papo que eu vou vendo. Eu vou estar olhando para essa direção só porque minha tela, minha apresentação está ali. Bom, estou aqui com vocês. E é isso aí. O mais ou menos que eu vou apresentar hoje é quem sou eu, né? Qual foi a minha trajetória acadêmica específica. É, eu comecei a trabalhar, vou fazer 2 anos já que eu estou trabalhando, então eu trago também um pouco sobre as aplicações de trabalho específicas da minha empresa. E o Gustavo pediu para eu adicionar da outra vez. Eu montei essa apresentação, na verdade, ano passado, né? No semestre passado, eu não sei mais o que é o tempo, mas em um outro momento da minha vida eu montei essa apresentação. E aí o Gustavo, aí eu revi ela só para botar algumas coisas novas. Mas o grosso é o mesmo, né? Que fala sobre a minha experiência antes daqui, né? Antes de trabalhar. Ele pediu para adicionar uma parte ali que é o que eu gostaria de ter ouvido quando eu entrei. Porque eu imagino que vocês estão no início da faculdade, então todo tipo de apoio eu acho que vai ajudar, porque não é simples, né? Fazer uma faculdade de estatística não é simples, então espero trazer um pouco de paz para vocês na medida do possível. Tá? Então, parte 1. A minha trajetória, super específica. É só para vocês entenderem mais ou menos quem sou eu. Por que eu escolhi estatística? Eu estava no ensino médio, eu sabia que eu gostava de matemática, eu sabia que eu gostava de mexer no computador. Aí teve uma apresentação lá no colégio do IM da FRJ, né, do Instituto de Matemática da FRJ, foi lá no meu colégio e falou: galera, basicamente eles estavam indo tudo quanto era colégio, falou, matemática é maneiro, vamos fazer coisas de matemática, não precisa só entrar em engenharia, direito, não sei o quê, vamos fazer matemática. Eles fizeram tinha vários bannerzinhos, tipo, outras coisas que existem na matemática sem ser engenharia. Então, e foi aí que eu escolhi, que eu vi que estatística era mais ou menos o mix que eu gostava, assim, que tem toda uma parte bonita de você pegar dados e transformar em informação, assim, uma coisa muito linda, né? Isso eu achei maravilhoso. E também o que mais pesou para mim é que tinha matemática e computador ao mesmo tempo. Eu falei, então é isso aí que eu vou pegar. E aí o que eu aprendi na ENSE foi
Eu nem lembro por que eu escolhi a ENSE, me desculpe. Acho que foi uma questão de a grade é boa e é perto de casa, sei o quê, mas o que importa para mim é que se eu tivesse que reviver a minha vida, em mais de 95% das vezes, né, eu escolheria a ENSE de novo. Né? Eu acho que foi uma muito boa faculdade, principalmente eu passei pela ENSE, depois eu fui para a FRJ, então eu consegui ver um pouco das duas melhores ali, o que mudava um pouco em uma, em outra, claro que eu não consigo falar para fora do Rio de Janeiro, mas o que eu vivi na ENSE, achei que foi muito bom, foi uma boa escolha, eu faria de novo a mesma escolha. Aí o que eu acabei aprendendo na faculdade, né? A gente começa ali na matemática, depois a gente começa a criar, né, aquele negócio que você bota na. Eu ia falar aquele negócio que você bota na casa para prender no chão, edificação. Existe isso? Coisas que você bota e aí você, enfim. Fundação! Fundação, as fundações de probabilidade para você conseguir, enfim, construir o que é estatística, né? Porque a gente vai, vou fazer faculdade de estatística, é fundamento, isso aí. Você vou estudar estatística, mas só consegue ver estatística depois de você tem um caminho muito árduo pelo ciclo básico até você poder ver, de fato, estatística acontecendo e você entender o que está acontecendo. É claro que você pode fazer um intervalo de confiança em estatística básica 1, mas entender o que está acontecendo, acho que a gente tem que saber bastante matemática para conseguir ver e valorizar o que está acontecendo nas contas e teoremas e tal. Uma parte que eu gostei muito também de aprender na faculdade foi a parte de programação, essa parte que eu chamei antes de computador, né? E aí eu botei outras coisas muito importantes. Português, epidemiologia eu não cheguei a estudar, mas demografia foi algo que a gente viu 1, 2 semestres, mas que a todo momento os conhecimentos de demografia são algo que acabam chegando assim, alguém te puxa. Conhecimento sobre as bases do IBGE isso é algo que tem na ENSE, que faz muita diferença, porque as pessoas acham que você é estatístico, aí assim, então, e aí, quantas pessoas tem no Brasil? Mas como é que está aí a pirâmide etária do Brasil? As pessoas esperam isso de você quando você é estatístico, e aí eu acho que estar na ENSE ali, ligada com o IBGE, me ajudou muito a conhecer as bases, pelo menos saber que o Sidra existe, nem sei se hoje em dia é mais o Sidra, mas saber pegar esses dados é muito importante também. E aí eu fiz uma linha temporal aí de como foi e tem sido a minha vida na estatística. Começou em 2014, quando entrei na ENSE, tá? Eu fiquei na ENSE de 2014 até 2018, tá meio transladado para cá porque eu entrei no segundo semestre. Enfim, teve aqui faculdade, fiz de uma vez só. Fui em tudo quando eu podia ir de evento, né? Tudo quanto era evento eu me inscrevia, mesmo para entender nada. Desde o segundo semestre eu já me inscrevia em eventos. Eu tive sorte também que teve alguns muito importantes que foram aqui no Rio, né? Aí fica fácil ir. Eu decidi, pouco tempo depois de entrar na faculdade, um ano depois, eu já entrei na iniciação científica, porque fazia sentido para mim. Eu sempre fui uma pessoa assim meio acadêmica, sei lá, eu gostava de estudar e eu tive o privilégio de poder focar 100% na faculdade. Eu não tive que trabalhar enquanto eu estava fazendo a faculdade. Então, combina muito bem se você está só estudando, você botar ali no meio uma iniciação científica. Você vai ver coisas de um semestre à frente, 2 semestres à frente, você vai poder estudar coisas que talvez você não veria na grade, e é só mais uma matéria para estudar, no final das contas, com um trabalhinho toda semana, tipo, casa muito bem com o dia a dia de estudar para a faculdade, na minha opinião. Então, eu achei que encaixou muito bem com o dia a dia do estudo, e eu fiz por 2 anos de iniciação científica. Essa é uma das decisões que eu tomei. Olha só, fiz 2 anos quando às vezes as pessoas fazem um ano só de iniciação científica e já vai procurar estágio. Por que isso foi legal? Porque eu consegui pegar o mesmo projeto do início ao fim e eu fiz com calma esse projeto, eu consegui avançar, mas foi com o Gustavo, eu consegui realmente parar para estudar as coisas com maior calma no início, eu consegui apresentar o mesmo, né, quase basicamente o mesmo pôster em um bando de
evento de estatística que teve aqui no meio, às vezes mudava, o que eu avançava eu mudava um pouquinho, e aí esse negócio vai... No início, a primeira vez que eu apresentei, eu não sabia o que estava falando. Na última vez que eu apresentei, eu nunca mais queria falar sobre aquilo, que eu não aguentava mais. Então, aí no meio, talvez tenha um equilíbrio bom, né, de você conhecer bem a matéria que você estudou na iniciação científica. Mas a parte ruim foi que quando eu fui procurar estágio, tem que fazer estágio, eu tive uma certa dificuldade, porque eu estava no 7º período, ou 6º. Eu estava por ali e eu vi que eu fiquei alguns meses para conseguir estágio, porque as empresas preferem pegar quem está lá no início, quem acabou de sair de inferência, porque é uma mão de obra mais barata por mais tempo. Você vai conseguir ficar 2 anos com o estagiário até ele se formar, e aí você pensa em efetivar e pagar mais para ele. Não, então, assim, é algo que você tem que tomar um certo cuidado, mas não é nada também de ficar se descabelando, porque, enfim, a gente é mão de obra que todo mundo está querendo agora. Todo mundo quer estatístico, então a gente está bem na fita. Então não precisa, se achar que faz sentido para você fazer mais anos de iniciação científica, pense sobre isso com carinho, né? Enfim, quando eu estava no 3º período, modo Gustavo, que ele falou, Gustavo, teve uma probabilidade 2, que você mostrou um exercício para a gente fez exercício e falou, olha, isso aqui é do mestrado da FRJ. Aí eu fiz, eu consegui fazer esse exercício, então eu consigo fazer um mestrado. Ué, aí naquele momento eu falei, então eu quero fazer um mestrado. Então, naquele momento, eu botei na minha cabeça. Lá no 3º período, eu já fiquei com isso na cabeça, né? Até o final da faculdade. Tipo, fazer um mestrado. Eu fiz aquele exercício naquela aula específica de probabilidade 3. É óbvio que eu vou conseguir fazer um mestrado, não é quase a mesma coisa, né? Deve ser a mesma coisa. Enfim. Aí, o TCC eu não tive tantas dificuldades, não tenho nada muito bonito para falar sobre meu TCC, não, né? É complicada. Essa parte aqui da minha vida foi meio atribulada, tá vendo? Que tem muita interseção aqui entre coisas diferentes. Isso aqui foi pesado, não vou mentir. Mas o que eu queria falar sobre o TCC é, se você puder, pensa muito sobre usar essa chance do TCC para aprender uma coisa que você não aprendeu na faculdade. Nenhum, tipo assim, ver algum professor que tenha algum interesse em alguma coisa específica lá e que você não, não teve a chance de dar até agora, pega isso e faz o TCC nisso. É a minha dica, se você tem chance de fazer isso, você é uma pessoa que gosta de aprender mais coisas e tal, quer, né, expandir mais ali o seu conhecimento acadêmico, porque é um ótimo projeto para você estudar com calma e aprender algo que se pode fazer mais ou menos qualquer coisa. Então, por que você fazer de novo um trabalho de MLG, por exemplo? Pega uma coisa de, sei lá, eu peguei classificação binária, eu peguei, então vou estudar agora Random Forest, SVM, eu vou estudar tudo quanto era modelo de classificação binária que eu não tinha visto na graduação. Eu acho que isso me alavancou muito, tanto nos estágios, para entrar no mestrado foi muito bom, um argumento bom para entrar lá. E acho que foi bem visto também pelo meu orientador, foi o Cássio, que eu vi esse cara dos computadores, eu vou falar com ele. Ele fala de classificação binária, eu vou lá falar com ele, falar com o Cássio para fazer o TCC. Aí, como eu falei, essa época que foi meio atribulada na minha vida, eu não sei como, hoje em dia eu não sei como eu aguentei, porque ao mesmo tempo que eu estava fazendo TCC, eu entrei nas aulas do mestrado também. Eu não sei nem o jeito bonito de falar isso, não. Eu fui na onda do Vitor, que é um amigo meu, que estuda muito também. Foi muito importante. Desde o início da faculdade, estava com uma panelinha ali de 3 amigos, que é tudo nerdola também. E a gente ficava muito junto e ficava tirando dúvida. E isso foi algo que me impulsionou muito, principalmente quando as coisas ficaram mais difíceis aqui na segunda metade da faculdade, estava desanimada e tal. Aí esse meu amigo falou: vou entrar no mestrado agora, não precisa nem terminar a faculdade, não tem lugar. Ele falou assim: não tem escrito em lugar nenhum que você precisa terminar a faculdade para fazer o mestrado. Aí eu, ok, continua. Aí, então, por que a gente não fala lá com os professores e a gente tenta fazer logo o negócio do mestrado? Aí eu, tá bom, né? Já que você falou isso, aí eu fui na onda dele. Aí eu fui, entrei, deu certo, me aprovaram para o mestrado. E aí
foi meio complicado, porque eu posso dizer com 100% de certeza que eu não estudei para índice aqui nessa época, principalmente aqui no iniciozinho. Eu estudava para o mestrado e um pouquinho para o TCC. E por causa disso, eu fiquei em prova final pela primeira vez. Em estatísticas públicas, que é a matéria do terceiro período. Eu estava fazendo no oitavo, fazendo estatísticas públicas, que era o terceiro, só que eu precisava estudar para o mestrado, estava fazendo probabilidade no mestrado, então eu ia para aula e botava um tampão de ouvido e ficava estudando. Não posso falar isso, né? Foi mal, mas tem que estudar para as matérias, mas o que aconteceu? Enfim, fiquei de prova final, não recomendo. Todo mundo me zoou quando me. Catarina, tá de prova final! Todo mundo riu da minha cara. Foi muito ruim. E aí, quando acabou tudo, aqui eu dei a louca. Tô falando muito, né? Já vou acelerar. Aqui eu dei meia louca, falei, nunca mais vou estudar na minha vida. Aí eu, sei lá, fui andar de patins, fazer cerâmica. E aí é ruim porque você não pode. Não recomendo dar a louca antes de terminar o mestrado. Tá bom? Aguenta ali, termina o mestrado, depois você fala, dane-se isso, eu vou ser um ser livre. Tá bom? Eu sei que dá muita vontade, mas, pelo amor, aguenta, pelo amor de Deus, aguenta até defender, eu não fiz isso, eu tô me ferrando até hoje. Até hoje, olha só, meu mestrado é para terminar aqui, ó. Eu estou até aqui sem defender, tá bom? Shame público na Catarina, tá certo. Aí, enfim, quando eu joguei tudo pro alto, eu falei, sei lá, bom, eu fiz mestrado, posso dar aula. Tentei, não gostei, e graças a Deus, um amigo meu me chamou para trabalhar na Globo.com e eu passei no processo seletivo. Meu amigo que já estava trabalhando na Globo.com falou: quer mandar o currículo aí? Tá bom, manda. E foi assim que eu entrei na Globo.com. E eu tive uma. Tem sido bem atribulado, assim, no início eu me quebrei bastante a cara para eu pegar o dia a dia, para eu pegar. Eu vou falar um pouco disso também, que os próprios dados de internet que a gente usa lá na Globo.com são muito diferentes do que eu estava acostumada a ver na faculdade. Então, esse foi o maior choque assim, que eu levei. Né? Eu não tive problemas de aprender metodologia, de aprender ferramenta. Isso tudo com a bagagem que eu tive da faculdade do mestrado foi fácil de aprender. O que eu mais estranhei foi os tipos de dado que eu nunca tinha visto até aquele momento. E o que eu botei de novidade aqui é que me chamaram para. Pessoal, eu sei que eu não posso falar isso, tá? Meninas, me perdoem, mas eu não sei por que me chamaram para dar um curso. A pessoa tímida, eles me pegaram para botar um curso de falar. Desculpa, ok. Eu fui convidada para dar um curso de Data Science, uma parte lá, tem Data Science do Zero ao Pro. E aí já tinha toda a parte fundamental ali, aí tinha parte Pro, que tinha eu dei alguns módulos, então eu falei de redes neurais, falei de NLP, falei de processamento de imagem também, enfim, dei alguns módulos, e aí eu fico indignada porque tem que gravar em câmera, eu nunca tive experiência de gravar em câmera, você falar para a câmera no silêncio absoluto, ninguém responder. Aqui, graças a Deus, tem o Gustavo a câmera aberta, que eu consigo ver ele ali, eu sei que eu estou sendo ouvida, mas você falar na câmera é uma coisa horrível, meu Deus do céu. A câmera não responde. Enfim, acabou, já terminei de gravar, mas foi mais uma. Assim, eu tentei dar mais uma chance para dar aula, dessa vez sem alunos na minha cara, e eu vi de fato que não é para mim. Então, agora eu já tenho toda a certeza do mundo para falar a próxima vez. Valeu, não é para mim. Aí, para cada uma dessas épocas aí, eu separei mais ou menos as minhas habilidades, onde que elas estavam. Então, nesse desenho aqui é do início. Quando eu entrei na faculdade, eu sabia um pouco de matemática, né? Porque no ensino médio de matemática eu gostava, eu dizia que gostava de matemática. Então, enfim, sei um pouco de matemática. Não sabia nada de programação nem nada de estatística. Entrei assim, crua nesse sentido. Depois da iniciação científica, eu cresci em matemática. Porque a minha iniciação científica específica foi de fazer um pacote no R, eu cresci muito em programação. Esse crescimento todo aqui não é da iniciação científica só não, tá? Mas que tem, eu fiz programação 1 também, né, nesse momento. Mas enfim, cresci muito em programação por
ter que mexer com R assim mais a fundo, né? Em estatística eu cresci muito, especialmente porque eu tive a chance de estudar estatística espacial, que era algo que eu não tinha visto ainda, e era, né, a parte da iniciação científica. Tive que parar para... Eu nunca tinha estudado processos estocásticos ainda, e fui pegar um livro de processos estocásticos pela primeira vez. Isso me ajudou muito no futuro, quando eu fui fazer PE. E aqui é uma parte de programação também. Eu aprendi a ler documentação, que é o que importa para você programar, né? Ver o que as funções, o que são as funções de um pacote, o que elas precisam no formato de entrada, quais são todos os argumentos, o que você pode fazer, qual a saída delas, para você saber se der algum erro, você vai saber onde provavelmente esse erro veio. Depois do estágio, né, tendo saído da iniciação científica e entrado no estágio, fiquei mais ou menos a mesma coisa na matemática, mas eu cresci bastante em programação e me virar na internet. Tinha que mexer, o estágio que eu fiz na FGV, e era basicamente ficar fazendo dashboard interativo para tudo. Assim, temos dados do Rio de Janeiro, eram mais dados de saneamento, eu lembro que eu mexi com dados de linhas de ônibus no Rio de Janeiro, mas a ideia é pegar tudo e fazer dashboards interativos no R. É um pouco de dor de cabeça, eu tive que mexer muito em... foi quando eu cheguei no fundo... O fundo do poço é quando você procura as coisas no Google, e aí você chega só num fórum do Google. É muito bom quando você procura e você acha documentação. Isso é perfeito. Aí quando você procura e você acha um Stack Overflow, é segundo lugar. Mas quando você procura e você acha um fórum do Google, o cara bota todo o log do erro assim, não tem para onde você fugir. É a situação mais triste que você pode viver com programação, na minha opinião. Depois do mestrado, deixa eu ver aqui, cresci bastante coisa, muito em matemática, porque o mestrado em estatística que eu fiz na FRJ é dentro do Instituto de Matemática da FRJ, então você tem uma vivência ali diária está trocando com matemáticos, de terços dos professores são matemáticos, então esperado, né? Que eu cresça bastante em matemática. A gente teve também algo que eu não esperava tanto, mas a gente teve também um foquinho especialmente em programação, não normalmente em programação de nada, de um slide para o outro, mas tive estatística computacional. A gente não teve nada sobre boas práticas de programação lá, é só, tipo, espera que você já saiba e você tem que fazer estatística computacional com o que você sabe. De estatística, eu cresci muito, muito. Foi no mestrado que eu consegui ver. Se eu conhecia, tipo, 10 tópicos de estatística, depois do mestrado eu conheci 30, né? Tem uma visão muito boa no seminário de mestrado, nas matérias de mestrado, no que os professores pedem para você ler artigo, resumir artigo e entregar e apresentar. Você tem uma noção muito boa de tudo que você pode aplicar estatística e todos os fiapinhos e micos que você pode entrar, todas as esquinas que você pode entrar com estatística, que é muita coisa. Eu não tinha noção disso antes de entrar na FRJ. E aqui eu adicionei essa parte aqui de saber ler artigos científicos. Eu só tinha esbarrado um pouquinho com artigos científicos na iniciação científica. É um bom lugar para você ter uma primeira vivência lendo artigos científicos. E depois disso no TCC, que eu acho que é quando a maior parte da galera tem o grosso assim da vivência com leitura de artigo científico, né? Mas mesmo assim não era nada muito pesado, assim, eu só lia e eu usava os artigos, porque eu pegava eles e lia, acompanhava e via o que eles falavam e acreditava no que eles falavam. Agora, no mestrado, a professora pedia para a gente abrir as contas, explicar as contas, explicar o que estava no artigo. Nossa, eu tenho traumas até hoje de amostragem por causa disso. Mas o lado bom é que você começa a saber que tipo de artigo é bom, qual que é ruim, saber se o que ele fala você pode acreditar naquilo, se está com bastante evidência, se as referências daquela pessoa são boas ou não. Isso foi uma parte muito importante que eu não esperava do mestrado. Aí, entrei no mercado, né? Mercado de trabalho, entrei na Globo.com. E o que apareceu, aqui mais importante, foi a parte de business, que eu nunca liguei para isso. Nunca liguei para a parte de business, não ligo para economia, para modelo de negócio, fazer dinheiro e tal.
Isso é muito importante. Eu nunca tinha nem ouvido falar, nem dado importância para isso. E a parte de relações interpessoais, posturas, small talk, ter coragem de falar, ser assertiva, não ficar com síndrome de impostor, que nem eu fico toda hora aqui falando que, meu Deus, não sei por que me chamaram para não sei o quê, que é um hábito horrível que você não pode ter, né, no mercado de trabalho, principalmente eu acho muito feio eu ter isso diante de outras meninas, né? Pelo amor de Deus, não seja que nem eu. E isso foi muito importante. Eu cheguei lá, eu me senti um robozinho. E isso foi a parte que eu mais tive que me preocupar assim, para desenvolver. É pensar, caraca, todo dia eu tinha um post-it no meu monitor assim, para de falar besteira, seja mais séria. Porque eu só abria a boca para falar besteira, para fazer piada em reunião. Não pode. Então, essa foi a parte mais dura para mim, de que eu mais quebrei a cara quando eu entrei no trabalho. E aqui eu botei o trabalho parte 2. O que, que mudou do ano passado para cá? Mudou. Olha, percebe que eu botei meu conhecimento de matemática decaindo ao longo do tempo, né? Porque eu estou um tempo sem estudar. Então, a matemática, a programação e estatística estão caindo um pouco ali, porque se não continuar a estudar, você... Como saber? Eu fui fazer, não consegui fazer uma integral outro dia. Perigoso isso. Saber ler artigos científicos é muito importante. Você saber bater o olho em algum modelo, algum artigo que tem um modelo e saber, para que serve isso aqui? Como é que eu poderia fazer para usar isso aqui? É algo que te serve muito bem, que pedem muito. É muito importante saber lidar melhor com documentação e mensagem de erro, saber navegar a mensagem de erro, não é só botar a mensagem de erro lá e copiar e colar o que está no Stack Overflow, é você parar e ler o que a galera explica para você entender de onde veio o erro e como você pode consertar o erro e aplicar para o seu problema. Business, eu tive que parar de falar, é chato, eu não quero. Tive que realmente engolir isso e falar, não, cara, olha só, se eu estou trabalhando no G1, na Globo.com, eu não estou trabalhando, ninguém que trabalha de favor, né? A gente tem que fazer dinheiro, a gente tem que estudar modelo de negócio, estudar estratégia, organização, todas essas coisas que eu não tinha paciência antes, tive que engolir ali o orgulho e estudar assim. Eu esqueci de aumentar aqui essa parte do, vacilo, a parte de relações interpessoais, né? Postura, small talk, também é muito importante, cada vez fica mais importante. E o que eu adicionei aqui é, cada vez mais, eu estou no meu segundo ano, chegando, né, completando 2 anos de empresa, cada vez mais é importante eu ensinar outras pessoas. Então, eu falei, eu não gosto de dar aula, mas isso não tem como fugir disso. Eu todo dia, toda semana eu sou cobrada de fazer apresentações didáticas, ensinar pessoas, ajudar a tirar dúvida, ler código dos outros, falar, não, aqui você pegou errado, faltou um distinct aqui, né? Coisa que não tem como fugir também. Cada vez mais eu preciso ensinar, apoiar os outros, passar para eles o que eu aprendi e ter um... Eu não gosto tanto de ficar falando inglês no meio da, apesar de fazer muito isso, mas ter ownership de onde você está. Eu estou no G1, então é esperado que eu saiba quantas pessoas acessam. Número, sim, por alto, né? Eu tenho que ter uma noção de quantas pessoas acessam o G1. Se a gente teve, nos últimos 6 meses, a gente está com uma tendência de crescimento ou decrescimento? Como é que estão as video views no G1? Quais foram os vídeos mais vistos ultimamente? Qual é a editoria que recebe mais visualização, qual é a porcentagem de usuários que navegam no G1 que são usuários logados, que outros produtos da Globo eles usam. Então, todo esse tipo de coisa é importante ter na cabeça, junto com, a todo momento, junto com o que a gente está fazendo no G1 ultimamente, né? Quais são os experimentos que a gente está fazendo, todos os ABs que estão ativos, né? Eu vou falar mais de teste AB daqui a pouco. Quanto tempo eu tenho para falar, Gustavo? Se você puder botar aí, vai me ajudar. Então, em geral, 1 hora é o que a gente recomenda, né? Depois a Tá, gente. Mas você pode falar um pouquinho mais, não tem problema não. tá. Não, mas não deixa eu me animar assim também, não. Vamos ficar em 1 hora. Então, caraca, você pode sumir daqui, barrinha? Foi mal, gente. Tem que ficar com a barrinha aqui. Tá bom.
Vamos só ignorar esse laranja daqui. Pronto. Enfim, eu estava falando que eu preciso ter ownership de tudo que acontece no G1, né? E as pessoas me cobram, tipo, sendo do G1, eu preciso saber, sendo a data scientist do G1, eu tenho que ser a embaixadora de dados dentro do produto do G1. Então eu tenho que falar com jornalistas e tal, e sempre ser a pessoa assim, a chata dos dados, entendeu? Eles esperam mesmo que você seja a embaixadora chata, que vai ser, que sempre falar, vamos fazer um experimento disso, ao invés de fazer, por exemplo, eles tinham muito hábito de, quero ter uma newsletter no G1 agora, foi algo que aconteceu. Ter uma newsletter no G1. Aí pega, pum, bota lá a newsletter sem fazer uma pesquisa antes para ver se o público ia gostar de uma newsletter, sem fazer um rollout progressivo, que é o que a gente faz assim, não vai mostrar a newsletter para 100% das pessoas logo que acessarem o site. Você mostra ali para 1%, vê se eles clicam. Depois você mostra para 5%, vê se eles clicam ou não. Porque vai que é um estrago total. Você não pode só lançar uma coisa assim, sem ir, ainda mais num site tão grande, sem ficar monitorando o que está acontecendo ali em termos de engajamento das pessoas, de CTR, né, que é a taxa de clique naquele componente novo que você vai botar. Então, eu sempre é esperado que eu seja a pessoa, vamos fazer um teste? Quais são as métricas para pegar? Quais são as métricas auxiliares? Entendeu? Isso é muito o que esperam de mim, uma questão menos técnica e mais interpessoal ali. Aqui eu queria trazer algumas mudanças de perspectiva que eu tive ao longo dos anos, principalmente quando eu entrei na faculdade e depois saindo da faculdade. A primeira de todas eu ficava brava com álgebra, eu fiquei muito brava com álgebra. Não é que eu assim, não gosto de matemática e tal, mas eu até gostava de cálculo, mas álgebra não. Eu não sabia por que você queria mudar a função de eixo, porque eu quero escalonar alguma coisa, né? E tudo que a gente estuda no ciclo básico vai voltar em algum momento para uma aplicação. Eu não consigo imaginar em nada que eu tenha estudado na faculdade, principalmente no ciclo básico, que tenha sido assim inútil. Tudo voltou em algum momento, nem que seja lá no quinto período, sexto período, sétimo período, ou até coisa no mestrado. Então, caraca, era para isso que eu tive que ficar escalonando matriz lá no segundo período. Eu vou ter que, infelizmente, né? Não dá para ignorar as coisas, vai ter que, em algum momento, ela vai voltar para te morder. Situação 2. A gente tinha, eu e dois amigos meus, a gente tinha brigas assim, homéricas. Ficava, nossa, o pessoal ficava bravo, porque, não, porque você usar isso aqui no R, você pode atribuir e criar uma variável usando a atribuição assim ou assim. Mas tanto faz. Não, mas é porque aí ficava. Não, isso aqui usar a atribuição é melhor do que igual, porque tem. E ficava. Aí o outro ficava. Cala a boca, você programa em bloco de notas, cara. Fica quieto, mano. Nem usa RStudio, cara. Usa bloco de notas. Sai daqui. Aí o outro, não, porque o RStudio dele é assim, assim. Ficava perdendo um tempão sobre coisas completamente inúteis. Né? E eu ficava assim, meu Deus, será que é verdade? Meu Deus. Aí eu ia lá procurar e ler, tentando acompanhar a discussão deles. E hoje em dia ninguém liga. Ninguém liga para isso. Quer dizer, eu ligaria se alguém programasse em bloco de notas. Mas deve ser porque eu sou meio preconceituosa ainda. Né? Mas hoje em dia ninguém fala sobre isso. Fala assim, você vai atribuir. Nossa, a gente tinha discussão sobre, por exemplo, você vai botar X espaço igual espaço, resto da palavra do código, ou então, tipo, x igual o resto do código. Não, é milhões de vezes mais legível se você botar um espaço. Eu também vai ficar perdendo tempo, botar espaço aí, obviamente que é legível, se tu botar espaço aí. Não, cara, não, porque no guia de estilo lá do não sei quem, ele fala que é para você fazer isso. Tipo, hoje em dia, eu duvido que algum de nós se preocupe com isso enquanto está programando. Claro que tem hábitos que a gente criou, tipo, eu não consigo criar uma variável sem botar espaço entre as coisas, mas tudo bem. Hábitos que a gente cria que fiquem com a gente, mas isso não importa. O que importa, na minha opinião, é você programar limpo, né, com comentários, com lógica limpa, nenhuma. Não é uma competição para ver quem faz as coisas em menos tempo possível. Em menos tempo, quero dizer, em menos linhas de código, né? Quanto mais linhas de código você usar, tá bom, não é também assim. Mas existe um meio termo ali que se eu
código está arrumado e está legível. E é isso que você tem que almejar. Perguntou se são meus amigos do mestrado. São meus amigos da faculdade, mas esse cabelo encaracolado aí é o Vitor que entrou no mestrado comigo. Né? Que eu, no caso, eu fui na onda dele. Falei, já que o Vitor vai, eu vou lá com ele ver o que dá, né? Outras coisas que importam é você saber mais ou menos quais são as bibliotecas que são utilizadas hoje em dia. Então, se você ler algum post do Medium, tá de olho seguir gente no LinkedIn, já vai dar conta disso. Né? E saber ler as mensagens de erro, que é basicamente programar isso, ler mensagem de erro e ver o que deu errado. Aí eu trouxe algumas referências aqui de como programar de uma maneira organizada. Se você vai usar R, tem um guia de estilo do Google, né, para R, né, que eles falam o que são boas práticas. Né? Tem esse livro aqui que é como se fosse a Bíblia lá dos desenvolvedores de software, que ele fala muito sobre todas as etapas do processo, você fazer de alguma maneira, você escrever seu código de uma maneira que as pessoas vão entender, que você vai entender no futuro. Né? Eu botei ali, o código é uma linguagem, então todo mundo tem que conseguir ler o seu código. Ler linha a linha, não ler só os comentários e ignorar o código, que é uma coisa que eu fazia lá no início também. O código está comentado, então eu vou ler os comentários que estão em português, não vou ler o código que está em R ou em Python. Não, é ler o código linha a linha e entender o que está acontecendo ali. A melhor coisa é você vai saber que tá bom quando você mandar uma print, assim, você está com uma dúvida. Aí você manda uma print do seu código e você não precisa explicar, nesse código aqui eu quero fazer isso. Não, você sabe que a pessoa vai ler, o melhor jeito dela entender é ela ler o código. É isso que eu almejo. Fala sobre nomear variáveis, as coisas mais, nomear funções também, coisas que eu nunca tinha dado nenhuma importância. Aí você chega aqui, eu cheguei no trabalho, eu tinha que ler a query do cara que estava no meu lugar. Aí tem isso aqui, DI, DF, X, Y, R. Eu falei, o que é isso? Até eu descobri que DI era data inicial, DF era data final, eu sofri muito. Então não vamos fazer os outros sofrerem. Vamos fazer código bonito. Tem uma situação que eu não sei como é que está hoje em dia, mas é inescapável de ouvir isso 10 vezes na minha graduação, no mínimo, que qualquer palestra alguém vai chegar e perguntar, tá bom, mas a gente tem que usar R ou tem que usar Python? E aí a minha opinião até mudou um pouco nesse último ano. A minha opinião Magna, Master, é que tanto faz, porque no final das contas você vai ter que saber os dois. Se tiver uma solução que for só em R, você vai ter que saber usar R e todo mundo espera que você saiba usar Python também. Então, no trabalho as pessoas vão certamente esperar os dois de você. Eu não sei como é que a EN está em termos de grade curricular, mas mesmo se ela não ensinar Python, né, dentro da grade, eu não tive Python dentro da grade que eu fiz, né? Mas aprendendo R direito, foi muito fácil pegar o Python, principalmente nas bibliotecas de data science, né? Você usava Pandas, Keras, Scikit-learn, Seaborn, Matplotlib. E principalmente o Pandas, ele tem uma estrutura, até inclusive ele tem data frames, que nem o R. Foi fácil migrar de um para o outro. Hoje em dia, um ano depois, eu falaria: se você tiver com tempo muito curto e só puder estudar vai de Python. Sei, me dói o coração falar isso, mas eu tenho que falar. Vai de Python, porque as pessoas estão valorizando isso muito e porque, principalmente, as soluções de machine learning estão muito melhores implementadas no Python do que no R. Se você precisa de um trabalho mais estatístico, ficar fazendo modelagem e tal, o R faz mais sentido. Mas se você quer ir para a área de machine learning, que é uma área que está chamando mais atenção recentemente, fazer redes neurais, modelos de previsão e tal, o Python está com melhores implementações no momento para isso. Se for deixar por aí. A parte 2 da apresentação é sobre aplicações no trabalho. E como eu falei antes, a maior diferença que eu encontrei quando eu cheguei na Globo.com não foi em termos de modelos que eram usados, soluções que eram usados, foi mais na questão dos dados. A natureza dos dados era muito diferente. Da incrível mundo
dos dados de internet. Primeira vez que eu vi esse tipo de dado. E recentemente eu fiz uma apresentação na UFRJ, num evento de mulheres na estatística, que eu falei só sobre dados de internet, mas aqui ainda continua sendo um bom apanhado sobre por que esses dados são tão diferentes. O processo de coleta deles é algo que eu nunca tinha visto antes. Quando você está na internet, você abre uma página, você tem vários listeners, né? Que são os pedacinhos de código que ficam ali olhando para ver se você vai fazer alguma coisa. E aí, quando você faz essa coisa, você envia um evento para um data lake, né? Para como não é uma tabela ainda, mas você vai e joga um evento lá para a nuvem. Então, por exemplo, você está vendo aqui o G1 e aí você clicou em algum post ali do feed da home. Você abriu a home e abriu um post ali, uma matéria. Então, você vai ter vários pedacinhos de código que ficam ali te olhando, que vai para até onde essa pessoa scrollou, onde essa pessoa clicou, qual é o device que ela está usando, que horas que foi isso, tá, tá, tá. E isso é enviado como um bando de eventos para e aí fica uma sopa enorme de eventos. E aí a gente passa a ter que ter toda uma parte ali de pegar essa sopa de eventos e organizar ela de maneira que seja compreensível para a gente. Então, no final, olha só, eu tenho que juntar todos os eventos que uma pessoa faz no mesmo device, no mesmo intervalo de tempo, né? Organizar eles. E aí eu posso criar ideias como a de visita. A gente fala que uma pessoa faz uma sessão uma visita ao site. Uma visita você entrar no G1, você pode consumir por qualquer quantidade de páginas que forem, mas aí se você ficar por 30 minutos sem fazer nada, sem enviar nenhum evento, a gente fala, acabou a sua sessão. E essa é uma medida, uma unidade que um construto que a gente criou só para ficar mais fácil da gente, humano, entender qual é a relação das pessoas com o site. Porque se eu fosse ver os dados no cru, ia ser só um bando de eventos e sem sentido, né? Então a gente fica tentando pegar isso e criar agregações por usuário, por visita, por página, por tipo de conteúdo que a pessoa vê, para a gente fazer sentido e poder transformar isso em questões de negócio, em features novas, né? Botões novos, esse tipo de coisa. Tem muito robô no meio das pessoas também. Nem todo robô é maligno, eu tô falando assim, tem robô que é só crawlerzinho, que fica passando nas páginas e pegando informação das páginas, né, para indexar, whatever. Mas o meu código não sabe se aquilo é uma pessoa ou se é um robô, né? Ele só está ali de olho para ver se alguém vai clicar naquele botão. Então, clicando naquele botão, ele vai enviar o evento para a nuvem. Então, sobra para a gente pensar em tratamentos, pensar como é que eu posso tirar os robôs do meio dos meus dados, porque eu quero olhar para as pessoas, eu quero influenciar no consumo das pessoas, não de robôs. A todo momento eu tenho que me questionar se os dados são válidos, porque acontece coisas mágicas de erro de dado. Tipo, uma coisa funciona num dia, aí ele cai, aí não funciona no outro dia. Então, esse sinal aqui de video views, ele só era bom até 2019. Depois daqui você tem que usar outro. Bastante peculiaridade nisso. Isso conversa com esse ponto da Kit, que eu tenho que fazer um bando de tratamento nos dados a todo momento. Eu nunca trabalho com todos os dados, né? Eu sempre, no mínimo, eu jogo fora as pontas da distribuição, 5% ou 1% mais, 1% menos de consumo, e olho ali para a meiuca, que é algo até feio, eu tenho uma certa vergonha de admitir isso, que eu só pego uma distribuição corto pedaço aqui, porque deve ter gente de verdade que consome muito, assim como tem gente de verdade que consome pouco, mas, enfim, são tantos dados que a gente se dá o luxo de fazer esse tipo de coisa. Tudo é assimétrico, na faculdade a gente via tudo era normal, ok, nem tudo era normal, mas a gente está muito acostumado a trabalhar com dados assimétricos, mas aqui eu trabalho muito com tudo é assimétrico e tem muitas coisas que são infladas em zero, por exemplo, né? Muita massa de dados ali em zero, isso aí depois tem uma distribuiçãozinha que você não consegue nem ver quando você plota. Porque você plota um histograma disso, ele vai aparecer só uma barra no zero, assim.
Aí você tem que pensar, tá bom, tirar o zero, postar, sei lá, um histograma ignorando o zero, e aí botar a porcentagem de zeros que tem na base, por exemplo. Passar log nas coisas, para poder plotar depois. Não dá para trabalhar com os dados completos do que acontece no site, nem no PC local, nem em uma máquina virtual, porque é muita gente. Estou falando, sei lá, se eu tenho a visão, no final das contas, a gente quer que a visão seja por usuário. Mas antes disso, como eu falei, eu tenho a visão por evento. Então, um mesmo usuário dispara muitos e muitos eventos. Então, se eu tenho, sei lá, 5 milhões de pessoas que entram no G1 numa semana, eu tenho bilhões de eventos que são disparados ao longo dessa semana inteira em tudo quanto é espaço do site diferente. Então, a gente faz bastante amostragem. Bastante amostragem. É também difícil você identificar, porque tem um problema muito interessante que eu ainda não vejo, eu não tenho nenhuma solução para falar, tá? Eu só estou falando dos problemas. Não se dá para identificar pessoas direito, porque uma pessoa, quando está na internet, ela é um cookie, né? E um cookie, quando você troca, você está no celular, você está no computador, se você não está logado, tipo no G1, no seu celular e no seu computador, você vai ser duas pessoas diferentes. Quanto um tempo maior que você considera, é muito mais provável que você tenha pessoas duplicadas aí. Então, a gente chama dos cookies mortos, né? Então, tem muita duplicação. E essa duplicação é, tipo, grande no sentido de dobrar o valor de pessoas que entra no G1. Se eu visse lá, considerando cookies, eu ia ver, ok, 200 milhões de pessoas entraram no G1, quando, na verdade, foram, sei lá, 80 milhões. Aí a gente gasta um dinheirinho pagando para uma galera que faz pesquisa, faz amostragem com painel, que aí eles conseguem dar um número mais assertivo do número de pessoas que entram de fato no G1, entendeu? E eu tive que aprender também uma coisa que eu não sabia, a relação do site com o Google, né? Leilão de advertisement, isso é uma coisa que eu não tinha nenhuma noção. E é até interessante de estudar, né? Ver como é que é o modelo de fazer dinheiro na internet. Peraí. Se tiverem alguma dúvida, agora é um bom momento, que eu estou bebendo água. Mas não se sintam também pressionados a falar nada. Eu vou lendo aí e vou continuar. Boa noite, Catarina. Oi. Boa noite. Eu queria saber se quando você começou a trabalhar no G1, você já com o que a carga que você saiu da faculdade, você já tinha uma noção de como trabalhar isso tudo, ou foi coisa que você aprendeu lá com experiência na função e Eu acho que foi passando o tempo? suficiente, sim, o que eu aprendi na faculdade. Eu só tive que parar para estudar no início ali, Google Analytics, e que é algo que eu vou deixar isso anotado depois lá no final dos slides. Tipo, teve algumas ferramentas que eu não conhecia. Eu sabia, sei lá, pacote Office, beleza. Mas quando eu cheguei lá, a gente usa outras ferramentas de lidar com dados, que são o Google Analytics, que ele tem toda uma interface lá, você tem que aprender a fazer queries lá. Tem também o BigQuery, que é onde você fala de fato com as tabelas, então você tem que falar com a SQL, né? Então eu só tive que ficar um tempo. Como eu falei, de termos de conhecimento de faculdade, foi super suficiente que eu aprendi na faculdade para entrar aí, inclusive no mestrado. Nem precisava do mestrado, eu acho. Mas eu acho que isso foi importante para o cara me chamar para Globo.com, tá? Porque até o Vitor perguntou aqui. Eu não acho que eu teria conseguido um emprego na Globo.com naquele momento se eu não tivesse passado pelo mestrado, porque o meu chefe específico valorizou muito isso. Ele tinha, cara, a vida dele é fazer contratação, então ele ficou um tempo ali antes fazendo contratação de gente que era muito boa no mercado. Aí, uma pessoa dessa, ele chamava, ela ficava, sei lá, um ano na empresa e já achava outro lugar que jogava dinheiro na cara dela e ela ia embora. Aí ele falou, vou tentar outra coisa. Aí ele foi na FRJ ali, pegou um bando de gente. O meu perfil era meio assim, um bebezinho que nunca trabalhou antes, só que é super acadêmico. Então é mais fácil você pegar
uma pessoa que já sabe estatística e ensinar business para ela do que pegar uma pessoa muito boa em business e ensinar estatística para ela. Esse caminho estava sendo muito árduo. Então, foi a escolha do meu chefe na hora de me contratar. Ele foi bem aberto quanto a isso. Ele valorizou muito o fato de eu ser acadêmica e ter mestrado, porque ele falou: se você fez esse mestrado aí, você com certeza vai aprender as outras coisas que eu vou jogar na sua cara, né? Para você ir aprendendo aí. E realmente foi o que aconteceu. Estudar business é uma mão com açúcar depois de estudar um mestrado, fazer um mestrado. Então, acho que foi muito importante na minha contratação específica e dos meus colegas que entraram comigo. E algo que é que o mercado está tão aquecido ultimamente que eu acho que não é necessário você ter um mestrado para você trabalhar. Você consegue de boa fazer faculdade e trabalhar. Você vai ter uma empresa que vai te querer. Tá? Gente, o pessoal está querendo muito data science. Se você consegue ficar numa empresa por um ano e conseguir já um bom know-how assim, de como funciona o mercado e aí pular para outro. Eu não acho que seja necessário mestrado para você trabalhar na área ali de tecnologia, mas foi necessário para mim a contratação, certamente, e dos meus colegas, e me dá uma paz de espírito muito grande. Eu sei lidar muito melhor com muitas coisas. Assuntos novos que possam me falar, dá um cacique, tem alguma palavra desse tipo assim, que, enfim, que as pessoas. Eu me respeito, as pessoas me respeitam também. Então, valeu a pena nesse sentido. Continuando aqui, eu trouxe agora okay, algumas coisas que podem te pedir. Então, o cara que era meu chefe no G1, ele queria alguém que ia ajudar a cuidar da saúde do produto. É um cara meio, é meio filósofo, ele fala umas coisas tão bonitas, assim, entender as dores do usuário, enfim, cuidar da saúde do produto, conversar com os donos do produto, né, e ajudar a desenvolver o produto. Então, tipo assim, como é que a gente fala com a mulher lá que é a dona do G1? Pensar assim, caraca, olha só, a gente está com problema de recirculação. As pessoas entram no G1 e não clicam mais em lugar nenhum. Elas veem uma matéria e vão embora. A gente tem que agir em cima disso. Né? Como é que eu argumento isso? Eu preciso ter dados para argumentar isso e eu preciso ter toda uma conversa antes ali com a pessoa para ela valorizar os dados que eu vou mostrar para ela. Então, a gente está há muitos meses trabalhando com essa questão de experimentação, de dados, todos os argumentos que a gente traz levam número, e esse número tem que ser explicado, saber de onde que tirou esse número, que é 50%. É 50%. Se o CTR é click-through rate, que é a taxa de clique em um botão. A gente sempre fala de CTR de botão, né? Tipo, clique aqui para assinar a newsletter. Aquele CTR é 50% de quê? Das page views que abrem, 50% das pessoas que abrem aquela matéria clicam no botão, 50% das impressões daquele banner geram um clique, né? Quando a pessoa vê de fato, aquele negócio aparece na tela dela, ela clica. Da CTR, quantos de fato, o que mudou de fato na galera que clicou e que não clicou? Enfim, estou falando demais já. Outras coisas, dar suporte técnico para tomar decisões de negócio. É o que eu falei na outra também, pelo visto. Então, a preocupação do meu chefe quando eu entrei no G1 era mais essa, né? Saber ter um monitor do G1, uma pessoa que seja monitor do G1 e que argumente em questão de dados sobre o G1 para a gente conseguir crescer. Do outro lado, eu vi algumas pessoas falando assim: eu quero alguém que saiba fazer modelagem com trilhões de dados para trazer insights, sites que estejam escondidos nos dados e que nenhuma pessoa pensaria ou perceberia, né? E aí, isso já é um outro perfil, sabe? O perfil aqui que é o que eu precisava ser, ainda preciso ser, um perfil mais de BI e de ser advogada dos dados. Aqui, você precisa de alguém que seja mais virado ali no machine learning, que saiba lidar com grandes bases de dados, que saiba fazer esse tipo de modelagem para trazer insights sobre o uso das pessoas do site. Outro pedido que aconteceu no esporte, no Globo Esporte. Né? O cara queria alguém que aplicasse machine learning para otimizar um aspecto específico do trabalho do time. E aí foi aí que surgiu como é que eu posso resumir isso?
quando você vai botar uma coisa nova no site, você pode botar lá embaixo assim, e aí, o que você achou de 0 a 10? Aí você bota, a pessoa pode votar de 0 a 10, e ela pode deixar um comentário ali, uma caixa aberta, né? Tem uma caixa aberta que a pessoa pode deixar o comentário que ela quiser. E aí você bota isso, mesmo você botando para 5% das pessoas que acessam o Globo Esporte, você vai acabar com milhares e milhares, até talvez milhões de comentários de campo aberto. E antigamente, e como você faz para analisar isso, né? Antigamente se pegava, fazia um mutirão dos designers e não, era um cara do esporte lá, enfim. Você botava um mutirão de designer para analisar e aí eles iam passando e agrupando as coisas em alguns, né, fazendo pela mão. E aí o que um colega meu fez foi, ele fez uma solução de NLP que vai pegar os comentários e já agrupar eles. Então, muda muito a vida de um designer que antes que tinha que ler um bando de comentário que você nem necessariamente sabia se aquele negócio era positivo ou negativo, se era sobre o quê. E agora você vai ver, tipo assim, agora eu vou ver o cluster aqui de opiniões positivas, cluster de opiniões positivas sobre a UI, entendeu? E com isso você consegue filtrar muita coisa que não importa, você consegue jogar fora logo todo mundo que só fala Globo lixo ou que fala Mengo, você joga fora isso, e isso adiantou, melhorou tanto a qualidade de vida e do trabalho dos designers que foi algo, assim, simples, mas muito bom. Aqui eu trouxe uma descrição um pouquinho mais específica de alguns pedaços desse meu trabalho, né, que eu vejo no dia a dia, que são coisas que quando está na Globo.com, por exemplo, você vai acabar esbarrando com elas. E na verdade não é Globo.com não, estou falando assim, qualquer parte, empresa que seja mais de tecnologia, né, você vai ouvir falar essas palavras. O primeiro termo é de user experience, né, tem uma área de trabalho que eu nem sabia que existia, que se chama User Experience, que até a na Globo eu nunca tinha ouvido falar nisso, que é quem cuida da experiência do usuário no site. Então, o nosso site, todos os sites da Globo são arquitetados por arquitetos que são profissionais de UX, de User Experience. E a cada pedacinho do texto, cor do botão, tudo é arquitetado por eles. E aí eles têm toda uma base de design, né, de boas regras de design. Eles fazem muita pesquisa qualitativa com o usuário, chamam pessoas para ver como é que é o uso delas, das features e tal. Mas uma grande parte dos insights que os designers usam vem dos dados. Então, eu estou toda hora assim, a rodinha funciona assim. Eu faço um estudo explorativo, aí eu falo, olha só, tá com problema em recirculação, hein? Aí passa para os designers. Tá bom. Como é que o UOL faz isso? Como é que o The Financial Times faz isso? Como é que eu não sei quem faz isso? Como é que eles lidam com recirculação? Aí fazem um benchmark todo, aí eu vou pensar, posso botar isso. Aí passa para os desenvolvedores e fala, isso aqui não dá para fazer não, acho que dá para fazer. Aí eles fazem, a gente bota num experimento, mostra só para algumas pessoas e vê, aí volta para mim, né, que eu tenho que analisar se aquele negócio está dando certo ou não, e aí volta para os designers para eles fazerem algumas alterações que são implementadas pelos desenvolvedores, então essa roda funciona bastante, né, e eu nem tinha noção dessa parte dos designers. Como eu já comentei algumas vezes durante a talk, tudo é feito por meio de teste AB, que é basicamente um teste que você vai comparar a média de duas alternativas. E a lógica para tudo a gente está mexendo com muita gente aqui. Então, se a gente tem que testar uma coisa nova, né? Quer fazer uma coisa nova, mostre para 1% antes. Vê como é que muda a taxa de clique com as pessoas que estão vendo o botão velho e o botão novo. E aí aumenta um pouquinho mais depois. E vai monitorando outras métricas também. Será que você botando um botão aqui enorme, onde era um vídeo antes, será que as suas video views não vão cair? As suas sessões com vídeo não vão diminuir muito? E isso vídeo é dinheiro, né? Por causa do ad de vídeo. Page view é dinheiro para a gente também. Então, grande parte da minha vida é isso aí, é fazer teste AB, planejar teste AB, as pessoas olham para você, mas quantos por cento da base a gente usa? Aí você joga assim uns 15% e é isso mesmo. Tô brincando.
E deixa eu ver se tem algo mais importante aqui. A gente tem uma plataforma interna que faz esses ABs, que a gente consegue, ele mostra ali um dashboard já com a métrica de interesse em todas as alternativas, né? Você consegue ver de cara quem é que está ganhando. Dashboards foram parte da minha vida por muito tempo. Acho que vai ser parte da vida de muita gente daqui também. Nesse caso, você pode usar o Power BI também, mas o que a gente usa na Globo é o Data Studio, que é a solução do Google, que ele faz um link com base de dados, e aí você consegue adicionar, tipo, você consegue botar uma base de dados ou do Google Analytics ou do BigQuery, que é a nuvem do Google, né, da GCP. Você consegue botar também sheets, né, tabelas, linkar com aquilo, e você adiciona gráficos dinâmicos. Então, as pessoas pensam assim, vou fazer uma coisa nova, querem um dashboard. Porque naquilo você consegue botar dados de vários fontes possíveis e monitorar as coisas. Aquele negócio fica atualizando todo dia. É algo que vai fazer parte do dia a dia de vocês, com certeza. Aqui, acho que não vale a pena eu me delongar tanto nessa parte, é só falar uma coisa, um tipo de coisa que eu posso querer fazer usando estatística com os meus dados é pensar no índice de engajamento para cada usuário que acessa o G1. Eu posso pegar várias variáveis de consumo em um certo período de tempo, fazer uma PCA para diminuir e aí criar um índice que vai depender ali, por exemplo, dos minutos totais no dia, matérias que a pessoa leu, visualizações da home, e tanto faz. E aí cada pessoa pode ter um score de engajamento. Isso é importante porque cada usuário vale um valor, é um valor diferente para a gente. Se o cara vê mais, ele vale mais para a gente. A gente tem mais interesse em trazer ele de volta, a gente tem interesse que as pessoas menos engajadas fiquem mais engajadas, então é um bom jeito de monitorar usuários. Outra coisa que foi feita lá, isso aqui foi no esporte, que é aplicação clássica de identificar padrão imagem, né? Você pegar fotos de a Globo produz muita foto de futebol e vídeo de futebol, e aí o que fizeram é fazer uma rede neural que ia identificar qual é a cara da pessoa que está ali, qual é aquele jogador, e além disso, qual é a pose que o cara tá, se ele está comemorando, se ele está no meio do jogo ou algo do gênero. É uma aplicação bem interessante que pode ser feita dentro da Globo.com. E outra mudança importante que eu tive de perspectiva depois que entrei no mercado de trabalho foi que antes eu era muito focada no ferramental. E aí eu cheguei no trabalho e eu vi que as pessoas não se importam tanto assim com isso. Às vezes eu tinha vontade de ficar assim 1 hora falando sobre como é que a PCA funciona do negócio, ai, não sei o quê, mudança de variável, de plano, e as pessoas, infelizmente, nem todo mundo gosta de matemática que nem a gente, entendeu? Então nem todo mundo fica animado com essas coisas. E aí, o que acaba tendo mais valor é o jeito que você apresenta aquilo, como você bota, tipo, para que aquilo serve, qual é o benefício daquilo para o produto, quanto dinheiro aquilo vai gerar, qual é o storytelling, você diz, tinha um problema aqui do sushi, e aí a gente fez isso aqui, e agora o trabalho dele está muito melhor. Essa parte toda que eu não ligava muito, passa a ter um valor muito importante. Ponto bom disso é que coisas simples podem trazer algo muito bom para o seu time. Uma das melhores coisas que as pessoas falam até hoje que eu fiz foi o hábito de ver toda quarta-feira eu fazia um boletim do G1. Nessa última semana aí aumentou isso aqui, diminuiu isso aqui, diminuiu isso aqui. Só isso. E as pessoas ficavam, nossa, incrível, é uma data science. Eu fiquei, cara, eu literalmente só estou vendo os dashboards. Enfim, esse é o ponto bom, né, dessa questão. A parte ruim é que a gente faz uma coisa super complicada e no final não dá em nada. A gente faz um puta modelo de previsão, não sei o que, a pessoa fala, tá, vai fazer o que com isso? Eu não quero usar o resultado disso antes. Enfim, tem que saber medir, defender bastante as coisas antes de pegar para fazer. Eu botei ele aqui, ao mesmo tempo meus chefes ainda esperam que eu consiga fazer algo mais complicado quando precisar, mas não é nada que seja muito difícil de fazer, assim, na real. Acho que isso é menos importante. Algumas notas de conclusão. Eu acho desonesto eu falar 1 hora, sei lá, 2 horas e não falar sobre os privilégios que eu tive.
tá bom? Porque eu tive uma série de facilidades para passar, assim, pela faculdade, tipo, 4 anos direto, e já emendar um mestrado. Eu não tive que... E principalmente foi saber... Já sabia falar inglês, então eu consegui ler direito os livros que a gente usava para estudar cálculo, álgebra, e às vezes não tinha um livro tão bom em português, você podia ter um leque muito maior de livros em inglês. Eu não precisei trabalhar enquanto eu estava estudando, então o meu foco, o meu foco é isso. Eu falei, vou fazer faculdade? Beleza, eu vou fazer 100% faculdade. É por isso que, por exemplo, eu escolhi fazer 2 anos de iniciação científica. E por isso que eu escolhi o momento, vou fazer mestrado também, não tenho pressa para começar a trabalhar, posso fazer um mestrado. Então, isso tudo influencia na história que eu tive. Eu morava perto da ENS, né, que nem a minha amiga, que morava 4 horas da ENS, tinha que acordar 3 da manhã, isso muda muito a qualidade de vida e quanto você rende no estudo. Se eu precisei de apoio psicológico, eu tinha como contar com isso. E o caminho entre a ENS e a FRJ eu consegui fazer de carro muitas vezes, ou seja, por carona, ou eu dirigindo. Isso fez muita diferença. Não vale a pena falar disso agora, porque tá todo mundo... Não tem mais isso, mas em época presencial isso fez muita diferença. Tá? Se eu pudesse falar comigo mesma quando era caloura, o que eu ia falar para ela? Eu botei: estuda o máximo que você puder, tá bom? Mas não precisa se matar. Você pode dormir, você não precisa dormir só 15 minutos. Eu dormia na mesa, assim, porque eu sentia medo de ir pra cama, porque se eu fosse pra cama eu ia dormir por 1 hora. Eu ficava, meu Deus, eu não posso dormir por 1 hora. Eu dormia na mesa, com a cara na mesa. Não precisa, pode dormir. Fala com as pessoas, nada de ruim vai acontecer. Sim, eventualmente vai, mas vai ser bem melhor do que não falar com as pessoas. Quanto mais cedo você livrar desse vício do celular, melhor. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha, sabe, usar o celular embaixo da mesa, porque eu precisava ver o Facebook. Eu não sei, eu nem uso mais Facebook hoje em dia, mas joguinhos, whatever. Eu sofri bastante com isso. E o que mais eu queria ter ouvido é que você não precisa de conexão à internet para estudar a maior parte das suas matérias, que principalmente no ciclo básico. Eu ouvi isso porque eu ouvi dizer, não sei se é fake news, mas eu ouvi dizer que o pessoal do IMPA, no primeiro ano de mestrado, não tem conexão à internet. Eles só, tipo, que você precisa estar nos livros, você não precisa de internet para nada que você precisa estudar no seu primeiro ano de mestrado. Eu ouvi isso e fiquei, caraca, é verdade. Na graduação também. É muito raro você precisar pesquisar alguma coisa na internet, então ela acaba fazendo só mal para o seu estudo. Mas eu não sei quanto que isso tudo que eu estou falando se aplica agora em tempos de pandemia, porque você está estudando no computador, provavelmente. Então, não sei muito bem. Para quem vai seguir, pensa em seguir a área acadêmica e tal, tenta aprender como provar matematicamente as coisas, faz uma aula de análise real, no mínimo, que eu não sabia o que era isso não, e eu me ferrei bastante quando eu cheguei, todo mundo já sabia o que era. Eu tinha que ter estudado muito mais análise para eu ter uma passagem melhor pelo mestrado. E tem algumas coisas que aconteceram que eu ficava assim. Eu fui passar no meu Facebook e ver o que eu postava na época. Eu peguei alguns desenhos que eu postava na época e aquilo me tirava o sono. E, tipo, acontece, é normal, entendeu? Hoje em dia eu consigo ver, acontece. A primeira é quando algum teorema que a gente foi demonstrar. Eu consigo demonstrar teorema. Eu fiz lá de um jeito mal. Aí chegou o Luiz, meu amigo. Também, eu demonstrei em 3 passos só. Aí você se sente um lixo. Que merda. Então, eu sou um lixo, então. Eu sou um lixo, porque a minha demonstração é mais longa. Não tem nada a ver o tamanho da demonstração com ela ser boa ou não. Você não precisa se odiar só porque seu amigo fez em 3 passos. Talvez nem seja certo. Outro, quando eu fui numa conferência de estatística, aí tinha o meu orientador, o Gustavo, olha só. Ai, que vergonha. O orientador do meu orientador, o orientador do orientador do meu orientador. E você sente um cocôzinho quando você vai nesse... Você não entende nada que ninguém fala. Aí você vê, caraca, esse cara deu aula pro cara que me deu aula, pro cara que me deu aula. Meu Deus do céu, eu sou realmente um cocôzinho. Eu ficava assim, meu Deus, eu não sou nada. Eu tenho que estudar tanto. Eu ficava, tudo bem, tudo bem. Às vezes você sabe alguma coisa que o seu orientador não sabe, que o orientador dele não sabe. Se desenvolve de maneiras muito diferentes e isso não deveria pesar tanto. Pesou muito mais do que precisava para mim. Outra coisa, as aulas de álgebra, a Carla, que eu ficava olhando assim, aí, puxa, eu não entendi o que ela botou no quadro. Aí ela, não precisa explicar isso aqui, né? Porque é trivial. Aí eu tinha vontade de ir embora, de sair, de nunca mais fazer faculdade, mas eu percebi que trivial é uma palavra que eles usam muito, tá bom? E você sempre, quando o matemático falar trivial para você, você ignora.
Por favor, porque é mentira, não é trivial, eles só gostam muito dessa palavra. E não se deixa machucar por essa palavra. Aí aqui no final, para fechar, eu botei umas ferramentas para se alguém ficar assim louco de o que, que eu estudo, o que, que eu estudo. Eu botei algumas coisas que você pode tirar uma foto, e... mas não tem nada muito bizarro, não. R, ou Python, Git, SQL são coisas que você vai ver na faculdade, não Git, mas R, SQL. Git é só para você manejar código, né? Versões de código. O que eu uso lá no trabalho é bastante isso aqui, Google Analytics Data Studio, que é a parte do Google, né, toda a parte Web Analytics. E um Excel, assim, só para... Nunca aprendi Excel, não. Mas eu já vi muita empresa que... Inclusive, não passei em estágio porque eu não sabia fazer PROC-V. Muito triste. E aí, essas coisas que eu não uso, mas acho importante saber. Excel mais do que só sobreviver. Até porque é tipo uma questão de honra, sabe? Você saber Excel. E eu me sinto uma pessoa pior por não saber. E sai dependendo da empresa que trabalhar. E é isso, obrigada. Falei pra caraca, muito obrigada pela paciência, se alguém me ouviu. Eu espero que algo que eu falei sirva para pelo menos um de vocês ou uma de vocês. E novamente, obrigada, Gustavo, pelo convite. Bom, Vou parar de compartilhar. vamos agradecer aqui, né, Catarina, mandar nossas palmas virtuais para ela. Agora é assim, né? Muito obrigada, gente. Bom, foi muito bom. E eu sei que algumas pessoas já fizeram algumas perguntas aí no meio, mas vamos ver se tem alguém querendo fazer alguma pergunta. Quem quiser fazer, ligando o microfone, só se identifica, fala o nome primeiro, tá? Antes de falar com ela, ou escrevam no chat, sintam-se à vontade. Essa turma aqui é de que período? São calouros. Acabaram de entrar. Legal. Perguntas, pessoal? Devo ter falado um monte de coisa grega, então. Mas em algum momento vocês vão, daqui a alguns períodos, então, ok, isso é PCA. É uma coisinha ou outra eles não viram. Eu tenho uma dúvida. Matheus Maltani. Estão me ouvindo? Aham, pode falar. Eu vi você falando que muitos livros para estudar eram em inglês, e eu estava dando uma olhadinha na Amazon até, tem muitos livros gratuitos sobre estatística e até programação, Python, um montão de coisa, e todos eles em inglês. Bom, assim, eu entendo mais ou menos inglês, mas eu estava vendo nos comentários, não cheguei a abrir os livros ainda mais que essa semana foi bem puxada, mas muita gente falando que, por mais que seja em inglês, é até fácil, é de fácil compreensão para estudar, principalmente o de introdução à estatística. O de Python não cheguei a ver muitos comentários, mas eu queria saber se, assim, dá para tirar bastante coisa dali, mesmo não sendo 100% fluente ali em inglês, se dá para aprender legal lendo ali, ou se precisa saber bastante mesmo para poder ler um livro desse. Acho que não precisa saber muito, não. Tem muita gente, inclusive, que não sabe falar inglês, mas aprende muito bem o inglês técnico, né? O inglês que você precisa para ler esses livros específicos. Porque é bom porque a gama de palavras não é muito grande, né? Tipo você lê sei lá, um livro, uma narrativa que vai ter... A pessoa vai ficar puxando palavras de tudo quanto é canto para ilustrar uma coisa, não. Você tem ali um conjunto menor de palavras. Então, sabendo aquela, você vai conseguir se virar muito bem. E programação fica mais fácil estudar tudo em inglês logo, porque como os pacotes e as documentações vão estar em inglês, eu acho que se você parar para estudar em português, você vai ficar um tempão, tipo, depois quebrando a cabeça um pouco, saber o que que é, o que que é o quê. Eu acho que quanto mais cedo você conseguir forçar e tentar estudar em inglês, principalmente programação, você vai estudar melhor. E realmente não precisa saber muita coisa, não. Você se vira, pede ajuda do professor, cria um dicionário ali e vai fazendo tradução se precisar. Eu vi que tem outra pergunta aqui, posso responder? Tem no chat, pode responder. Ah, tá. Jean quer minha opinião sobre a dificuldade do mestrado saindo da faculdade. Se for uma diferença bizarra ou se dá para levar. Essa é a hora que eu puxo o saco da ENSE,
porque eu realmente percebi, a ENSE eu achei que foi um curso puxado, então, ainda mais acho que, tipo assim, imagina, a gente estava turmas pequenas, e, sei lá, uma turma com 5 alunos, você vê que seus 5 alunos estão querendo estudar para caraca, eu acho que os professores acabam, às vezes, puxando um pouquinho mais, apresentando algumas coisas extras, então isso acabou, eu acabei estudando bastante na ENSE, e isso me fez ficar um pouco calejada para o mestrado. Mas foi complicado, mesmo assim. E o pior, nem é de estudar, não. É porque, ó, falando exatamente, é que eu me ferrei porque eu não estudei análise real. Eu acho que foi isso. Que a probabilidade estava de boa, inferência, nossa, inferência foi muito fácil. Até sabendo lidar bem com matriz, que a gente vê tudo em MLG e tal, a gente acaba mexendo muito com matriz. Isso me ajudou a passar por amostragem, por MLG no mestrado. O que eu senti muita dificuldade foi em probabilidade na parte de matemática, que exatamente que dependia de análise real, que eu sempre meio que ignorei aquilo e eu me ferrei muito por causa disso. E também a questão que as pessoas botavam muito, eles faziam muito terror psicológico, isso é muito ruim. Nossa, as pessoas ficavam assim, não, se você está recebendo, porque a gente recebe bolsa, né? Então tem toda aquela questão da bolsa que você recebe, porque você está no mestrado, e aí se você tirar nota ruim, você vai ter que, não vai poder mais receber bolsa, e você vai ser uma vergonha para o programa de estatística do Brasil. E eu acho que isso não precisava, acho que isso dificultou muito a minha vida e era algo que, assim, que não precisava, entendeu? Botar, tem que estudar o máximo possível, o tempo inteiro que você estiver acordado, você está estudando, mas não precisava dessa pressão, acho que é meio desnecessária, essa pressão emocional. Tá? Mas estudem análise, tá? Eu não faço que nem eu. Tinha gente, Fernando está perguntando se eu conseguiria fazer o mestrado e trabalhar. E se tinha alguém da minha turma que fazia isso? Sim, tinha gente da minha turma que fazia isso. Eu estava fazendo mestrado e estudando na ENS. Então, assim, eu precisava de menos horas por dia, né? Porque eu só precisava estar fisicamente lá nas aulas. E acabei não estudando para ENS nessa última período que eu fiz o mestrado também. O trabalho demanda mais horas. Mas o que eu percebo é que em muitas empresas, isso está ficando cada vez mais comum, você consegue ter uma liberação extra, você trabalhar menos horas durante 6 meses, um ano, para você pegar essas matérias. Ou você pegar as matérias, não pegar todas as matérias de uma vez, mas cada vez mais os chefes estão valorizando e dando, principalmente em tecnologia, né? Que eu estou trabalhando na área de tecnologia e o pessoal é muito tranquilão com essas coisas de formação acadêmica, de fazer curso e tal, faz parte do seu desenvolvimento pessoal, né, desenvolvimento individual, você fazer algum curso. Então, vale muito a pena se for fazer isso. Dá para fazer, dá para trabalhar e fazer mestrado, com certeza. Mas tenta falar com o chefe. Provavelmente ele vai deixar. Falar com o time, ver horas a menos, alguma coisa assim. Vitor Lucas está perguntando: em qual período você ingressou na iniciação científica? Terceiro, talvez? Eu acho que foi no segundo ou no terceiro. Era muito diferente, porque eu já chegava estudando cálculo, álgebra, probabilidade e programação. Então eu já pude ver, por exemplo, programação logo no primeiro período, eu já vi, caraca, legal isso, vou fazer alguma coisa com isso. Então, só que eu não sei te dizer se foi no segundo ou no terceiro, mas eu acho que quanto mais cedo você começar a iniciação científica, melhor. Faz, foi ali naquela época. Quanto mais cedo, melhor, porque o que mais me mudou deu outra visão da faculdade, ter outra coisa para estudar sem ser as matérias da faculdade, sabe? Ter um objetivo um pouco maior, que também dependia de estudo, e entrar em contato com coisas mais diferentes do que eu via na sala de aula. E ter a melhor coisa é você ter um professor te explicando ali qualquer dúvida que você vai ter. Isso é algo assim que eu elogio demais a ENSE por causa disso, porque os professores são muito próximos dos alunos. Então, eu gostava embaixo do braço, professor, não entendi isso aqui. Aí, já que eu tô aqui, sabe aquilo de probabilidade lá? E tirar de probabilidade também. Isso fez muita, muita diferença para aprender as coisas. Então, eu tirei bastante proveito, principalmente ali
no início, quando eu ainda era meio bebezola. Mais perguntas, pessoal? Acho que é isso aí, tá dando 10 horas, né? Acho sacanagem, Ence. A única coisa que eu reclamo da Ence, mentira, algumas coisas, mas tá muito tarde, né? Muito tarde, 10h30, terminar mal 10h30. Pelo menos aqui a gente consegue desligar e já ir dormir. A gente não. Eu espero não ter assustado ninguém. Tem uma pergunta aqui. Tem mais perguntas. Entre mestrado e MBA, qual dos dois você acha que vai agregar mais para business ou data science? MBA é um negócio menos acadêmico, né? O mestrado, principalmente se você mirar nesse que eu fiz, que é da FRJ, né? Estatística na FRJ, é um mestrado acadêmico. Então, estudar probabilidade, modelos lineares, inferência, e fazer uma dissertação em algum tema ali que tem a ver com isso. Se você já tem essa visão da sua vida, que você quer ir para business, trabalhar numa empresa e tal, talvez seja legal você pesquisar sobre os MBAs. Estou falando isso com uma grande asterisco, porque eu não tenho noção se tem algum curso de MBA bom aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, tá? Eu não estou ligada, eu só sei que mestrado você está bem servido com o da FRJ, você vai ter mestrado também acho que está até podendo fazer de outros estados por causa do trabalho, estudar remoto, mas eu não sei como é que está a oferta aí de MBA, mas só falando assim por alto, parece que seria uma boa se você sabe que quer ser de business. Almir perguntou planos para o futuro. Quero ser feliz. Entendeu? Olha só, eu resolvi não entrar na corrida do trabalho, que tem toda uma outra questão ali, outra esfera do trabalho, que é você fazer networking, você ficar falando com o seu chefe, você ficar falando o que você quer, você pedir aumento, você ficar de olho no mercado, fazer processo seletivo, para saber o seu valor no mercado e ficar pressionando o seu chefe para conseguir aumento. Eu não consigo lidar com isso e eu só afastei tudo isso. E aí agora eu tô vendo meio que tá na hora de eu começar a abrir um olho para isso e pensar em crescer na empresa, fazer coisas que eu quero mais. Que no meu caso, eu sei que eu quero sair de BI e ir mais para machine learning, que é a parte que eu gosto mais. Então, lá no G1 talvez não seja o melhor lugar para fazer isso. Então, tem que procurar. Eu posso procurar um outro lugar em outra empresa ou mesmo dentro da Globo. Dentro da Globo tem outros lugares muito bons que eu posso aplicar mais machine learning e depender menos de fazer BI. Então, meu plano é mais fazer uma transição mais pacífica possível para uma área que tenha mais machine learning. É isso aí. Só uma última mensagem. Boa sorte todo mundo, tá bom? Boa sorte. Aguentem, tirem dúvida com os professores, vai dar tudo certo. Tem uma. Geralmente, quando eu vou falar que alguém me interrompe, eu faço pergunta. Vamos ver se vai acontecer agora. Mas algumas pessoas têm me escrito até durante esse período mesmo, né? E aqui foi perguntado para algumas pessoas também, além do que tem na graduação, certo? O aluno entrou aqui na ENSE. E aí ele vai estudar o que está sendo cobrado dele nas disciplinas, né? Se você fosse falar para alguém o que ela deveria estudar, além da graduação. Então, por exemplo, você falou que já chegou na faculdade com o inglês já mais avançado. Você gostava de programação, mas não sabia programar direito, né? Tem alunos que entram aqui na ENS que já têm uma noção de programação, outros têm noção de inglês, mas o que você acha que é o mais urgente, assim, para um aluno que acabou de entrar, além de estudar nas disciplinas, o que ele deveria tentar estudar por fora? É aprender inglês ou é tentar aprender a programar por fora do que ele vai ver na faculdade? Qual dessas duas você acha que é mais prioritária ou tem alguma terceira que você falaria? O inglês vai ser necessário, você precisa ter ele só no nível de não te atrapalhar para pegar um livro para estudar, né? Porque você precisa ou ler um artigo em inglês. Quando você chega nesse nível, você pode meio que parar de se preocupar com o inglês. Não precisa saber falar inglês, não precisa nem ouvir muito bem, importa ler. Escrever também não é algo muito importante. Então, estudar inglês só até esse nível já é suficiente na minha visão. É muito importante você estar de olho em
nos seminários e talks que acontecem para você ver. Esse era o meu jeito mais, o melhor jeito de você saber o que mais dá para fazer com estatística, coisas que acontecem aí que você não está estudando. É vendo os seminários das pessoas que professores chamam para falar na faculdade. Aí que eu descobri muitos outros tópicos que eu nunca tinha ouvido falar. Mas com programação, eu fico um pouco preocupada de falar, eu estudar programação, sim. É que entenda qual é a minha preocupação. A minha preocupação é que a programação que está sendo estudada, ensinada na faculdade, não seja muito aplicável para o mercado de trabalho. Eu lembro que quando eu estudei na ENSE, eu aprendi bastante, tudo basicão da programação e tal, mas não se falava muito sobre, a gente não falava sobre código limpo, sobre documentação, sobre como pesquisar as coisas. A gente aprende a programar, a gente faz teste de programação sem internet, né? Ok, faz sentido isso porque as pessoas colam, mas não se programa sem internet. Você tem que saber, né, procurar e entender erros e aplicar isso para o seu código. Então, quando eu falo assim, estudo em programação, é nesse sentido de não só o que está sendo dito na sala de aula, você tem que saber fazer tudo que está sendo dito na sala de aula, mas os exemplos que me passaram na sala de aula eram muito bons para aprender a matéria, mas acabam sendo o que eu acabo usando no dia a dia. Tem mais pergunta ali. A Lara perguntou, pergunta profunda, em que momento a empresa deixa de precisar de alguém que só saiba estatística e comece a precisar de um estatístico? Nossa, o que é um estatístico além de alguém que saiba estatística? Mas a questão é que só saiba estatística. A minha cabeça está indo para muitos lados. Alguns dos lados puxa, ele já saber estatística já é muito bom, porque tem muita gente que nem isso sabe. Que sabe, às vezes, só o ferramental ali, programar um pouco, fazer um modelo, não sabe explicar esse modelo. Começa a precisar de um estatístico. Meu Deus. Eu vejo que a minha formação passa a ser, entendi, um economista que manja um pouco, mas não é estatístico. Isso passa a ser, para o dia a dia, para as coisas do dia a dia, que é, por exemplo, o meu dia a dia, que eu uso ali mais BI, acaba não sendo muito importante. Mas qualquer momento que você vai falar sobre métricas, sobre, tem aqui uma coisa, um negócio que está caindo. Por quê? É você ver o que é o que forma aquele indicador ali, aquele índice, conseguir explicar, ver como é que ele é calculado e ver o que aquilo diminui. Você falar de fazer projeções também é algo muito importante. Sempre que passa, tipo, uma vez, 2 vezes ao ano, quando passa só de falar sobre BI e falar sobre, por exemplo, novas métricas, fazer experimentos, pegar novas, que métricas seriam interessantes para você metrificar uma coisa específica, para você ver o efeito de alguma coisa específica. Nesses momentos, a gente passa os estatísticos passam a adicionar um pouco mais para a conversa do que as outras pessoas. As pessoas ouvem mais a gente por a gente ter feito estatística. Mas, no mundo da tecnologia, tudo que eu tô falando é muito enviesado para a tecnologia, tá bom? Que é meio que uma mata selvagem. As pessoas acabaram de... Ficam implementando evento novo toda hora, acabaram de inventar essas coisas aí de evento de computador. Então, eu não vejo muitas aplicação de modelo para dados assimétricos. O próprio teste AB, aquele negócio, a gente usa dados, muitos dados, o negócio atinge a significância em 3 segundos, a gente nem liga para isso. A gente faz uns cortes nas distribuições, que são meio feios. Eu não vejo, na área de tecnologia ainda, muitas aplicações que precisam de estatística assim, braba mesmo. Tá? Então, na minha empresa, eu vejo muita gente que é matemático, desenvolvedor, engenheiro, administrador, cara que era designer, fazendo de boa o trabalho que eu faço hoje em dia. Aí. O Lucas perguntou se eu já me imaginei sendo cartunista. Não, porque em um momento da minha vida eu falei, eu gosto de arte e matemática. Qual que dá dinheiro? Matemática. Eu falei,
vou fazer matemática e uso arte só para relaxar. Então foi na quarta série, eu lembro que eu tomei essa decisão e, enfim, acho que deu. Como eu gosto de matemática também, eu não me importei. Enfim. O Tiago fez uma pergunta sobre idade. Ele perguntou: se acha que a idade é um limitador para trabalhar nessa área? Tem uma galera mais velha trabalhando junto contigo? Eu não acho que a idade seja um limitador. Esse pessoal na área de tecnologia é muito assim, não importa. Isso é muito para frentex, não importa quem é você, de onde você mora, de onde você está vindo, sei que. Se você sabe fazer as coisas e principalmente se você tem essa personalidade de sempre querer crescer, sempre querer estudar coisas novas, aprender mais, trabalhar em equipe, e esse tipo de coisa parece só um bando de buzzword, mas são muito importantes, é isso que eles valorizam, né? E eu vejo muita gente, tipo, às vezes a pessoa não tem todo o conhecimento que é necessário para ela se dar bem ali, mas eles pegam essa pessoa e já consideram, não, olha só, vou ficar 6 meses treinando ela, pareando ela com um sênior, e aí sim essa pessoa vai estar no nível ali que vai poder seguir no dia a dia. Então, eu não acho que a idade seja um limitador. O que importa é mais essa mindset. Deve ficar falando inglês assim, mas é a mindset. Obrigada, Lucas, pelo elogio. E eu acho que é isso aí. Mais perguntas, pessoal? Abrir a chance de tivermos mais uma pergunta, se alguém quiser fazer. Eu quero falar mais uma coisa só. Diga. Eu acho que não vai ser muito importante para ninguém agora, já que estou no primeiro período, mas eu fiz uma apresentação, eu arrumei uns slides sobre dados de internet. E se alguém tiver curiosidade, está no meu LinkedIn, eu botei lá os PDF que eu fiz de apresentação para a FRJ. Porque aqui eu falei, eu só trouxe um slidezinho, mas dá para ficar falando muito tempo. É o que eu realmente não vi na faculdade, eu queria ter visto na faculdade. Então, dá uma olhada lá, se quiser. Legal, muito bom. Então, gente, sem perguntas, posso considerar que estão satisfeitos, já conhecem bem a Catarina. Bom, então é isso, eu vou agradecer mais uma vez a tua participação, tá, Catarina? Sempre bom falar contigo, tanto como Igualmente, eu que agradeço. uma convidada aqui importante, como também pelo contato que a gente tem já há tantos anos, né? Então, é isso. Eu queria dar boa noite para todo mundo. Depois, na semana que vem, eu dou fora daqui, eu dou as orientações que eu tinha comentado no início da aula. E é isso. Uma boa semana para todo mundo. E até terça-feira, então. Boa noite a todos. Boa noite, galera. Valeu.